Havia um compromisso com o senador Rodrigo Cunha, do estado de Alagoas, que ele fosse o relator ou presidente da comissão que trataria da medida provisória do MOVER, esse programa de mobilidade verde do governo federal, que veio primeiro veiculado por medida provisória e depois foi substituído por um projeto de lei. Então havia esse compromisso com o senador Rodrigo Cunha, esse compromisso foi mantido com a relatoria do programa MOVER, de sua responsabilidade. E a Câmara dos Deputados optou por incluir a questão da taxação das compras no projeto de lei do programa MOVER e, naturalmente, o senador Rodrigo Cunha tem a autonomia da sua percepção, do seu entendimento em relação a esse tema. Então, em relação ao programa MOVER, ele está de acordo, fez algumas sugestões de acolhimento de emendas supressivas em relação a algumas questões desse programa de mobilidade e, em relação à taxação, ele se manifestou contrariamente. Óbvio que a gente respeita o entendimento do senador Rodrigo Cunha, mas a deliberação é uma deliberação do plenário do Senado Federal e agora é o debate que virá nos próximos instantes em relação à posição das lideranças de bancada, dos senadores e senadoras, em relação a essa questão da taxação. Óbvio que o que prevalecer e o entendimento da maioria prevalecerá, nós vamos respeitar qualquer que seja o entendimento, mas certamente esse tema vai a debate porque muitos senadores e senadoras desejam e acham justa a taxação dessas compras, diferentemente do que entendeu o relator, senador Rodrigo Cunha. Então, um debate normal, próprio e típico do parlamento, que é uma casa de divergências e debate de ideias. É muito bom que haja esse debate para que haja o exaurimento do amadurecimento de um tema que ganhou muita polêmica de fato, mas que haverá, no final das contas, o entendimento da maioria do Senado Federal. Mas isso foi discutido com os líderes, foi uma surpresa esse anúncio hoje? Como houve o encaminhamento na semana passada e havia a questão do prazo final da medida provisória, eu fiz uma opção de encaminhar diretamente ao plenário, nessa primeira sessão, que é de hoje, terça-feira. Então é um item prioritário na primeira sessão possível, que é essa de terça-feira, sob a relatoria do senador Rodrigo Cunha, com um requerimento de urgência a ser aprovado e um debate de mérito no plenário. Então não houve realmente submissão às comissões. E o relator, naturalmente, indo direto ao plenário, apresenta o seu parecer, nós o respeitamos e haverá o debate agora em relação a cada um dos itens do parecer. Como que fica o trâmite agora, presidente? Oi? Olha, eu considero que é muito importante nós termos a compreensão de que a tributação, a existência de impostos, tem uma razão de ser, que é para fazer frente aos gastos públicos que envolvem gastos de saúde, de educação, de segurança, de programas sociais. Então, é algo exigível. O que nós queremos ter é justiça tributária, que o contribuinte possa pagar o menos possível, que o Estado seja o mais eficiente possível. Nesse caso concreto, de fato, há o estabelecimento de uma concorrência entre os mesmos produtos, entre a indústria nacional, a indústria brasileira e a indústria estrangeira. Não pode haver um tratamento diferenciado em relação a isso. Me parece, de fato, que se estabelecer uma taxação uniforme entre o que vem do exterior e o que é produzido aqui, é algo que vem a calhar para aquilo que nós queremos, que é o desenvolvimento da indústria nacional. Ao desenvolvermos e protegermos a indústria nacional, protegermos o varejo nacional e protegermos não com protecionismo desvairado, mas com um protecionismo equilibrado de estabelecer equidade, justiça, equilíbrio mesmo. Então eu acho que uma taxação em relação aos mesmos produtos que venham do exterior, para que estabeleça essa justiça e esse equilíbrio com a indústria nacional, é algo bastante razoável. Havia uma discussão sobre a alíquota, alguns cogitavam 60%, depois se pensou 35%. A Câmara dos Deputados decidiu por estabelecer uma alíquota de 20%. Então, esse entendimento da Câmara dos Deputados foi lá na Câmara muito bem aceito e, naturalmente, agora cabe ao Senado decidir. No meu caso, como presidente, eu não voto, eu estou externando aqui a minha opinião, não é nem com o intuito de influenciar o entendimento dos senadores e senadoras, mas eu considero que é uma medida que me parece bastante razoável e, obviamente, prevalecerá o entendimento da maioria. Mas dentro do MOVER, porque a discussão é essa, né? Segundo o relator, isso deve ser discutido, mas não como uma emenda do MOVER, de algo separado. Respeitemos até o entendimento do relator, não é? Eu até
não tenho dúvidas sobre a posição dele, se ele é contrário à taxação em si ou se é contrário à forma que se veiculou através de um outro projeto de lei, de um programa de mobilidade. Então, é preciso o relator, inclusive, externar isso no plenário, vai ser a oportunidade agora de fazê-lo, mas, de fato, não há nenhuma vedação nesse sentido. Foi inserido, foi uma opção da Câmara dos Deputados, que eu também respeito. No final das contas, se for uma medida meritória e de boa razão, de boa função para o compromisso que se destina, que é para proteger a indústria nacional, o Mover também trata de mobilidade, trata de indústria, então não vejo nenhum problema de tratar os dois temas ao mesmo tempo. Mas, obviamente, repito, a minha posição nesse momento é de poder conduzir a sessão, respeitar as opiniões divergentes, dar ao mesmo tempo de fala à situação e à oposição e chegarmos num bom entendimento no final das contas.